grande abraço para você que está aí do outro lado. Vamos começar aqui mais um Fala com o Mauro. E olha, vamos hoje, porque hoje é dia de rock and roll. Eu tô aqui ao lado de um dos maiores nomes do rock and roll nacional, com muita honra, grande Bauxita. Olha ele aí. Obrigado, Maurão. Prazer, velho. Prazer estar aqui. E é um privilégio para mim estar do seu lado, um cara que eu já conheço, que a gente tem uma amizade. E falar para você que eu sempre quis estar aqui no Fala com o Mauro. É verdade, é verdade. Depois da mentira dessa, vamos começar o nosso programa aí. You see our shares upside down. Oh, how quick and light can turn around. When on the end. Ô Bauxita, eu tava lendo, não tem uma explicação por que do Bauxita? Tem. Na realidade, o meu nome é Ronald Hércules Messeder. Eu vi isso também. Você ficou com vergonha de falar, O né? esquerdo? É igual escreve também? É igual escreve direito. Mas não sou da esquerda, né? Pula isso aí. A gente bem gosta, né? Pula. E então, mas o meu nome, né? Repete o nome aí. Ronald Hércules Messeder Esquerdo. Por quê? Meu pai e minha mãe. Não tenho culpa. Né? Então, assim, era pra eu chamar Aquiles Hércules. Aí eu tinha o super deus. Aí eu tinha uma madrinha que era mais moderna e tal. E ela, não, vamos chamar ele de Ronald Hércules. Hércules porque um tio meu que estava já com câncer em estado terminal. E a minha mãe queria homenagear esse meu tio. E ele morreu, inclusive, pensando que eu chamava Hércules, porque era o nome dele. Só que a minha madrinha falou assim, não, Hércules não, bota Ronald Hércules. Arrebentou mais ainda. E o Bauxita veio de uma... Na época eu estava estudando no Promove Júnior. E eu moro ainda hoje, né, no Anchieta, e eu tinha colegas ali, vizinhos, que eram o João e o Beto, que são filhos do Procópio Cardoso, ex-técnico do Atlético, do Cruzeiro, ex-jogador. Né? Aliás, um abraço para o Procópio Cardoso, que é uma figura assim, sensacional, e os filhos dele também. E a gente estava brincando, jogando bola, aí não sei se os caras deviam estar estudando sobre a bauxita, né? O minério que extrai o alumínio, e me chamou de Bauxita. Quando ele me chamou, cara, é aquele... eu te chamar de alguma coisa que você não gosta, pega. E aí ele espalhou isso no colégio. E aí aquela coisa ficou, e eu, não chama ele de Bauxita não, que ele fica com raiva. Não chama não. E o povo chamou. Como eu comecei a mexer com música, lá na escola mesmo, já tinha um teatro lá, já tinha algumas pessoas que trabalhavam com música lá, que tocavam e tal, e eu sempre tive essa veia artística, e obviamente você iniciou falando aí do rock and roll. Como cantor de rock and roll não daria muito certo o Ronald Hércules, né? É forte, mas não sei. Talvez cantor de ópera, sim. Cantor de ópera Ronald Hércules, aí daria certo. Mas cantor de rock, e eu fui fazer, na época eu estava cantando blues. E eu fui fazer um show no Circo Voador, num festival de blues, e eu lembro que a galera começou, eu cantei, e tinha uma menina que tocava baixo, a Ana Luísa, que foi minha namorada, inclusive, e ela muito bonita, com uma sainha pequena, e o povo no Circo Voador começou a gritar, baixista, e uns gritavam, baixista, baixista, baixista. Aí eu peguei aquilo, na época fiz um videocassete, né, que na época era o videocassete, eu peguei aquilo e editei e falei assim, cara, Bauxita, ficou. Eu falei, vou usar isso aí. E ficou. A sequência de coincidências Exatamente. Que acabou acarretando no sucesso. Todo mundo que conhece o Bauxita sabe, uma das pessoas mais bem relacionadas dessa cidade. Talvez. E o meio publicitário, que eu tenho grandes amigos no meio publicitário, dizem que é um dos maiores músicos desse país. Obrigado. Como é que você começou esse negócio de música lá no Promove, assim? É festa de banda? Como é que é? Na realidade, o Promove, ele tinha um teatro, e tinha um amigo meu, o Marco Aurélio, que a gente até brincava que o apelido dele era Ceborélio, porque ele tinha um cabelo meio estranho.
E aí, ó, Ceborelli, eu brincava com ele. E ele toca ainda, né, guitarra. Hoje ele formou em matemática, é cientista, mas ele tocava muito bem. E eu lembro que ele tocava e no teatro tinha sempre umas apresentações e eu ficava muito afim de participar, sabe? E a questão da voz comigo começou ali naquela questão de imitação. Eu gostava de imitar desenhos animados, artistas, cantores. Então eu ficava imitando, né? Um dos cantores que eu comecei a imitar foi o Bruce Dickinson, do Iron Maiden, que na época, nos anos 80, uma febre do heavy metal. Então eu estava muito ligado ao heavy metal, né? Então... Tem até um publicitário que fala assim, não, o Bauchita ele faz o que ele quiser com a voz dele. E vem disso aí, né? Vinha dessa coisa de ouvir muito, de ter um ouvido muito bom, mas na realidade a coisa musical começou dentro da minha casa com o meu pai. O meu pai, ele veio de Além Paraíba, de interior de Minas, né? Divisa do Rio com Minas. Ele veio para cá para estudar Direito e ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade dele e ele tinha o dom de cantar. E ele cantou nas boates. O seu pai? Sim, meu mesmo? pai. Então vem de casa isso aí, pô. E aí eu tomei gosto pela música nas viagens que a gente fazia, né? Pro Espírito Santo, né? Para Marataízes, Iriri, aquelas praias de mineiro que a gente ia nas férias, né? Para Além Paraíba, meu pai pegava, botava uma fita cassete e ia escutando cantores da época dele, como Beni de Paula, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Aguinaldo Raiol, Aguinaldo Timóteo, bededo. E aí eu comecei, Alcione, comecei a ouvir e cantar junto com ele na estrada. Ali começou o meu gosto pela música, né? E meu pai, ele sempre fala, né? Graças a Deus está vivo. Isso é quantos anos? Isso foi no começo dos anos 80, ali, 79, 78. Pula isso aí. O Bauchita é velho, gente. Ele é Não, muito velho. velho. Eu sou vintage. Vintage. Aí o que aconteceu? Ali eu tomei gosto. E meu pai sempre fala sobre que um cantor, para ser um bom cantor, tem que ter uma voz forte. Ele sempre falou isso. Hoje é que a gente vê no Brasil muitos cantores... sua voz forte, então. Muitos cantores que não têm essa voz forte, né? Porra nenhuma. Um cantor que tem nada, na verdade. So good to reunite in yourself and your free your mind. Let's find peace there. When you are with me, I'm free. I'm careless, I believe. E aí vai. Mas cada um tem seu mérito. Mas eu tava pensando aqui agora. Um Bauchitinha nosso, assim. Um moleque que tá começando como você começou. Você deu suas referências históricas. Era até uma pergunta que eu te fazer quais são os seus ídolos na música. Uhum. Você citou vários nomes fortes da música brasileira. Fico pensando no Bauchitinha de hoje, eu vou falar o quê no futuro, né? O que você tava? Pablo Vittar, Anitta. Que merda, cara. É difícil que coisa. porque... O que aconteceu com a música brasileira, Bauchita? Ela deu uma... Eu acho que é muito reflexo de uma sociedade, né? Reflexo de um governo, reflexo de um monte de coisa que o Brasil deu uma piorada, assim, É um né? quadro É um geral, quadro né? geral. E é o reflexo do que é. As pessoas hoje... Acho que Que será da música a brasileira? globalização, essa coisa da questão da internet, ela veio com uma ferramenta para facilitar, mas ao mesmo tempo ela veio com uma ferramenta para emburrecer. Então... O que eu falo muitas vezes, aquilo que está em primeiro lugar na internet, lá na pesquisa do Google, não é o que é o melhor. Não necessariamente. Não necessariamente, entendeu? Não é porque tem muitas visualizações que é algo de qualidade, né? Então, assim, eu acho que a pesquisa, ela é importante. Eu sou de uma época que, se você quisesse pesquisar alguma coisa, você tinha que ter uma Barça em casa. Né? Tá entregando a idade, tá vacilando aí, velho. Ô, Bauchita, porque assim, sempre qualquer pessoa que for pesquisar a música de Belo Horizonte, principalmente, né, do Brasil inteiro também, o seu nome aparece quase em todas as pesquisas, todas as falas. A sua carreira deu errado, não alavancou. Por que o Bauchita não estourou igual um Skank, um Jota Quest? O que aconteceu? Eu acho que
Ou nem era essa a sua perspectiva, a sua visão? Quando você começa a ter, todos nós, qualquer que seja a profissão, tem um anseio de ser bem-sucedido. Sobretudo né? na nossa área, né? Principalmente na área artística. A gente tem essa necessidade, sim, tem essa pretensão, sim. Eu sempre tive... Quem fala que não é mentira. É mentira. É mentira. Eu não vou cair nessa, eu sempre tive essa pretensão, eu sempre quis isso, é uma coisa que eu me dediquei para fazer, mas talvez a minha estrutura psicológica, né, mental... Loucura. Porque além de você... É muito glamour, sabe? É muita coisa assim. Eu fui um cara que tive muito fácil, né? Às vezes a facilidade te leva para um lugar... Talvez... Eu falo uma frase que é o seguinte: se eu tivesse feito sucesso antes, né, igual você falou, talvez eu não estaria sentado aqui com você dando essa entrevista. Porque eu não tinha estrutura. A maldição do 37, né? Eu não teria estrutura psicológica, física para aguentar um sucesso muito grande, ter muita fama, muito dinheiro. Eu não teria essa estrutura para suportar isso e talvez eu me perdesse. Porque sem ter nada disso, eu me perdi. Então, talvez... E a gente trabalha com muito... Essa questão do artista trabalha muito com uma coisa que eu acho que hoje, no meu entendimento hoje, na pessoa que eu sou hoje, eu sou o avesso disso. Né? Que é o ego, vaidade, orgulho, soberba. Você luta e prega contra essas coisas, né? Totalmente. Eu não sou... lógico, eu não sou um cara que sou totalmente certo e totalmente... Porque a gente está num aprendizado. E a gente é gente, né? A gente é ser humano. Isso não é um pouco podem dizer isso, não é um pouco de hipocrisia sua dizer isso agora, que você já passou por isso tudo? A gente sempre pensa assim, né, cara, por que eu não fiz aquilo diferente, né, velho? Se eu tivesse feito diferente... Eu não penso assim, eu já pensei assim, mas eu acho que isso é você ficar muito ligado ao seu passado, do que você fez, das coisas que você fez errado. Eu olho muito para frente, né? Eu acho que hoje eu estou na minha melhor fase, né, como pessoa, como ser humano, como espírito, né, que eu acho importante falar. Eu vou voltar para esse lado também, inclusive, porque hoje o Bauchita também é um cantor gospel. Você se converteu depois dessa loucura toda. Sim. Como é que é o daqui para frente do Bauchita? O que vem aí? Eu não me intitulo essa alcunha cantor gospel. Não é. Não, eu sou um cantor. O que eu penso é o seguinte: o que eu faço, tudo que eu faço hoje é para glória de um... Olha, falando em glória. Beleza, esse relógio. Sensacional. Não, mas sensacional. Então música esse relógio. E ele vai bater quantas vezes? 2 vezes só, né? Ou 3? 3. Você conhece ele? Conheço, eu tenho em casa também. Vem com os dois lá pra você. Mas eu hoje faço tudo que eu faço, seja para qualquer coisa que eu vá fazer, tem que ser para a glória de Deus. Porque, mas isso é religiosidade? Não é religiosidade. Eu tenho um ser, eu creio num ser, isso é fé. Claro. Eu creio num ser que me resgatou de onde eu estava, né? Eu sou formado em teologia, isso é uma fé que eu tenho, né? Eu creio, eu fui liberto, né? A palavra fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tô livre, eu sou liberto. Adoro essa frase. Eu sou liberto, né? Eu sigo um Deus que ressuscitou, entendeu? O meu Deus, ele não está morto. Por mais que ele foi pregado no madeiro, numa cruz, ele ressuscitou o 3º dia. E essa é a diferença, né? Eu respeito qualquer crença de quem quer que seja. Que é o mais fundamental de tudo, né? Não estou aqui com fundamentalismo religioso, como todo mundo fala. Respeito aquele que crê em outras Mas crenças. Respeito também a sua crença, né? Exatamente. Eu acho que o segredo de qualquer coisa, eu sou muito religioso também. O segredo da religião é o respeito, assim. Respeite tudo. Respeite o outro que não prega aquela sua fé, acredita, não tem problema.
Porque na minha concepção, Deus é um só. Sim. Cara, as pessoas, cada um fala como é que chama, não importa. O Deus é um só e é um ser supremo. E sabe uma coisa que eu penso sobre isso? É o seguinte, eu acho que religião, a palavra religião, ela significa religare. Então você religar, é ligar o ser humano Olha. ao ser superior. Então, quem fez quem religou? Porque nós éramos, a palavra de Deus fala que nós éramos destituídos. Quando o pecado entrou no mundo, nós fomos destituídos da glória de Deus. Ou seja, eu não creio que nós surgimos de um Big Bang. Eu não creio que você é uma evolução do macaco. Eu não creio nisso. Porque se fosse, nós vamos lá no zoológico e vamos falar para o macaco. Por que você não vira um ser humano? Por que parou? Né? Então eu não creio nisso. Eu creio que eu vim, sim, de um Deus que me fez do barro e que soprou a vida dele em mim. Né? Eu creio misticismo isso não? Não é misticismo. É crença só. É crença. Eu creio na palavra. Deus fez a palavra. Deus fez tudo através da palavra. Você tem uma das tatuas mais bonitas que eu já vi, independente do tema de ser Jesus, religião, mas isso é de uma... Tá mostrando pra câmera? Mostra pra câmera lá, ó. Aí, ó. Isso. Cara, é muito legal a conexão de fez. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Meu Deus é Jesus Cristo. Eu sigo essa que Jesus Cristo. É um Lu Correia, da Divina Arte. Gênio. Um cara sensacional. Genial. Ele que fez todo o braço aqui, foi ele. Beleza. Eu creio Lindo muito isso. nesse Jesus, cara, que é o cara que foi lá, que se entregou, que se deu. Você Nossa. vai ser pai agora. Vai ser pai do Pietro. Vou te fazer uma pergunta claríssima e você vai me responder na E o lata. medo de responder assim no ar. Não, vai me responder. Você daria o Pietro para morrer por mim? Se eu daria o Pietro? Para Como morrer assim? por mim. Se você tivesse que dar o Pietro Não. para morrer por mim, Eu não. pela pessoa que tá ali Não, fora, você não, daria? não, Nunca, né? não, Nunca, né? não. Então você imagina o amor que Deus Se deu, né? deu para nós, que tem por nós. Ele deu o filho dele para morrer por nós. Ele deu o filho dele, unigênito, para morrer por nós, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha vida hoje aqui não é só essa. Eu trabalho com uma visão na vida eterna. While the others will fly, tears bring tears to my eyes, my sacrifice. I just want to say hello, oh there. But I just want to. Cara, Certo? cara, é muito bonito. Não, na verdade, assim, eu tava conversando com um pastor, inclusive, outro dia, e ele falou uma coisa muito interessante, porque eu acredito muito na força da religiosidade, na fé. Eu acredito muito nisso. Independente de que fé seja. Eu acredito na pessoa que tem fé. Você tem que ter fé. E acho também legal quem não acredita em nada, né? O cara se basta. Eu acho do caralho também. E ele falou uma coisa muito interessante. Independente de qual é a sua religião, vão ter os bons e os maus profetas. Total. Porque a É o ser humano, concepção é o da ser humano. religiosidade, a concepção da fé, ela é muito bonita. Essa história que você descreveu aí, do Deus que deu o filho, isso é muito legal, isso é muito forte. Então, assim, questionar a fé do outro é o que eu acho muito complicado, sabe? Eu vou ter que fazer um programa só com o Bauchita, hein? Não vai dar tempo de fazer isso tudo aqui que eu tenho que fazer, não. Vai, vou gravar um Mauro com o Bauchita. Vai ser Vamos 1h30. 2 horas de programa. Vou falar do negócio que o Bauchita está estreando um projeto novo, um clipe Sim. novo. Como é que é? Eu Fala rápido pra galera aí, ó. O programa já acabou há muito tempo. vou te contar uma história. Eu conheci uma cantora, uma época, há muitos anos atrás, quando ela não era, para mim, a maior cantora de rock que esse país já teve. Que me desculpe a titia Rita Lee. Cássia Eller. Beijo, Rita, que me assiste sempre. A Cássia, eu conheci ela através do tio Cássia, dela. ela é genial, Eu mandava né? fitas cassetes pro Rio de Janeiro. Mentira. E o tio dela aplicava ela nessas fitas cassetes, eu cantando blues. E ela ninguém conhecia, né? Tava no anonimato. Ela ouvia e gostava muito. Como é que você conhecia? Se ninguém Aí conhecia? o tio dela aplicava ela
Eu conheci o tio dela, eu era amigo do tio dela, o Anderson. Tem uma sobrinha que canta pra cacete. Não, ele falou assim, eu tenho uma sobrinha minha que ela tá começando agora. Doido, e eu vou te mostrar, vou mostrar essas fitas pra ela, pra que ela acha. E ela sempre gostava. E ele me revelou isso depois que ela começou a fazer sucesso. Aí quando ela começou a ter um sucesso, ela veio a Belo Horizonte fazer um show no Palácio das Artes. E um amigo meu, o Guilherme da Rock News, da revista Rock News, entrevistou ela e perguntou pra ela quem que ela gostava dos artistas mineiros. Ela falou, Viludo Cotelê e o Bauchita, a força que ele tem para cantar. E eu nunca tinha visto ela pessoalmente, eu nunca tinha encontrado. Legal, eu só fui encontrar com ela no Pop Rock Brasil, quando ela já estava no auge. Estourada com o acústico dela, para você ter uma ideia como ela era, assim, literalmente, ela era assediada pelos próprios artistas nos bastidores, ela andava com segurança nos bastidores. E eu lembro que ela desceu do palco, eu estava nessa época louro, supla, com uma banda minha que eu tinha tocado no Pop Rock Brasil. Nós vamos buscar essa foto louro do Bauchita aí. Eu te mando. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, Cássia, Bauchita, ela me olhou, levantei a mão, ela mandou o segurança me buscar, me botou no meio do segurança, me deu um abraço. Falou, cara, sou sua fã. Eu falei, eu que sou seu fã. Pega o meu telefone, vamos trocar ideia, vamos fazer música, vamos gravar e tal. Eu falei, beleza. Foi aqueles 10 minutos. Foi embora. Eu lembro que eu fui fazer uma turnê com essa banda no sul do país e eu estava num lugar que chama Café Pinhão, em Santa Catarina. E a gente estava no day off, que é aquele dia que o músico descansa, né? Que a gente estava fazendo uma turnê muito grande por lá. E a gente estava numa casa próxima a o Café Pinhão. E aí o baterista falou assim, Baucha, você tá ouvindo a passar de som lá no Café Pinhão? É a Cássia, vai lá falar com ela. Eu falei assim, não vou não, tô de ressaca. Não, nessa época eu era muito louco. Eu falei assim, não vou não, amanhã a gente tem Camboriú para fazer. Não fui. Moral da história, ela fez o show, e aí nessa mesma semana, eu estava nessa mesma casa, a gente estava vendo, se eu não me engano, ou o Jornal Nacional, ou um programa de domingo, e passou assim, Cássia Eller morre. Ô Mauro, eu chorei como se tivesse morrido alguém da minha família, sabe? Talvez eu tenha chorado mais em 2017, agora com o falecimento da minha mãe. Mas o que eu quero trazer? Porque a gente tem que pensar, cara, que você levar flor para alguém que está estirado num caixão, isso não adianta nada. Falar que gosta, falar que ama, já foi, cara. Fala agora aí, pô. Fala aí que você ama aí, ó. É remorso isso, não é gratidão. Então, assim, eu acho importante a gente falar, você que vai ser pai agora, né, pai fresquinho, falar para sua esposa que você a ama todo dia, falar para seus amigos, para aquelas pessoas, porque talvez você não tenha uma oportunidade, como eu não tive, para falar o tanto que eu quis prestar essa homenagem à Cássia agora. Não falou, vai prestar homenagem agora. Que é esse clipe que eu vou lançar, que é um projeto de lei, inclusive, que eu vou fazer uma turnê, né? Bauchita canta Cássia Eller. A primeira canção é O Segundo Sol, né? Depois vai vir outras que ela cantou, porque a Cássia não era uma compositora, ela era uma intérprete. Então tá naquele trâmite de pegar os direitos autorais, para fazer tudo certinho, nada, né? E a gente vai fazer um espetáculo, vamos rodar Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Brasília, essas 4 capitais, e vamos fazer 6 interiores. Caralho, velho. E depois esse projeto com certeza vai virar um Bauchita canta Cássia Eller 2, e aí vai. 3, 4, 12. Vamos ver até onde que vai esse projeto aí. Puta merda, velho. Tem que fazer um programa com o Bauchita. Tem que ser pelo menos 3 Pô, horas. acabou? Ah, não, velho. Eu tinha mais muita coisa pra perguntar. Não você me faz sair lá da minha casa pra lá pegar da aqui. casa dele, lá. Lá da casa do Caixa Prego pra vir aqui, sentar e ficar 10 10 minutos. Vocês adoraram 10 o Bauchita aí, velho. não. Tem show marcado por agora? Tem, eu tenho. Que dia que vai? Sexta-feira. Sexta-feira? Sexta, hoje então. Hoje. Tem lá no Cogumelado. Cogumelado. Com a Rock Machine, lá nas 6 pistas. Que é do cacete, muito legal. Banda, é muito legal. Muito legal. Vou deixar pra você um vídeo do Rock Machine. Isso. E já tá esse aí no ar, clipe tá também aí. da Cássia. Isso, de manda presente mesmo, por manda Fala mesmo. com o Mauro. Exclusivamente, que não rodou em lugar nenhum ainda. É mesmo? Vai rodar pela primeira vez. Exclusividade aqui no Fala com o Mauro.
Dos dois clipes. Você não dá uma entrevista, né, velho? Você traz uma mensagem, né, cara? Amém. Que doideira isso, que Obrigado, doideira. querido. Olha, Ó, uma sou das seu fã. lendas, pô, eu que sou seu fã, uma das lendas do rock brasileiro, da música brasileira. Fazer música no Brasil é muito difícil. É muito complicado. Mas é Tô muito aqui ao lado gratificante. de um cara que caminha de cabeça erguida, sem ter pisado em ninguém, e tá aí, ó, no cenário respeitado por todos os músicos desse país. Obrigado. Uma honra tê-lo aqui. Prazer. Até a próxima. Deus te né? abençoe. Obrigado por Que assim você seja. abrir a porta da sua casa pra gente falar Tá aqui sempre aberta, da velho. minha vida. Um abraço, galera. Valeu. Até o próximo. Tchau, aí. gente. Tchau. Alô, moçada, eu sou o Bauchita. Estava aqui, entrevistado aqui pelo Fala com Mauro, meu amigo Mauro. Muito obrigado. Segue a gente lá nas redes sociais, Bauchita Oficial Instagram, né? Tem lá o Oficial Bauchita no YouTube. Segue a gente lá. E eu quero indicar aqui o vídeo da Lelê Pingo de Mel, minha amiga Lelê Pingo de Mel. Um beijo no seu coração. Saudades de você. Ela que está com a agência aí, Pretinho Básico. Segue aí, curte aí. Valeu.